Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Gostoso ouvir os cânticos aqui em louvor a Jesus. Hoje de manhã nós aprendemos que na descendência de Adão, através do seu filho, o Sete, ele teve Enos. E Enos foi neto de Adão e começou a invocar o Senhor. Invocar, ele é o símbolo do culto, né? Por isso cantamos a Jesus. Ele começou desde sempre. Esse dia eu estava lembrando, hoje estava lembrando de um cântico antigo. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele fala um hino ao Senhor. Alguém conhece? Ele fala assim: nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, amplitude celeste, um hino de glória sou ao Senhor. Ah, a Melinha sabe, Melinha? Vai ficar de tarefa para frente, para a gente cantar, né? Isso é coisa boa. Hebreus capítulo 11, verso 21. Hebreus 11, 21, nós encontramos mais um personagem chamado de herói da fé. Esse herói da fé de hoje se chama Jacó. Diz a Bíblia assim em Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Em Hebreus, antes desses personagens da fé, lá no versículo 6, a gente lê que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que dele se aproxima, creia que ele existe e é abençoador daqueles que o amam. Se nos aproximamos de Deus, é necessário que creiamos que ele existe. E Jacó, esse homem aparece nessa lista de heróis da fé de maneira interessante. Aqui o livro de Hebreus, que nós lemos aí no Novo Testamento, ele não destaca sua juventude cheia de conflitos, nem as longas jornadas empreendidas por ele, mas o momento escolhido por Hebreus é justamente no fim da vida, quando ele já era idoso, apoiado no seu bordão. Bordão era uma bengala, apoiado numa bengala, mas não era qualquer bengala, tinha significado ali a Bíblia. E essa cena aí, esse homem que passou boa parte da vida lutando, planejando e tentando controlar a vida dos outros e as circunstâncias todas, termina a sua jornada apoiado. Ele era frágil fisicamente, mas espiritualmente estava amadurecido e adorando a Deus e abençoando a próxima geração. Olha, abençoando a própria geração. Aqui, Jacó, né, esse homem, ele é considerado um dos principais patriarcas dos judeus. O próprio nome de Jacó, ele carrega essa ideia de alguém que agarra o calcanhar, alguém que tenta tomar o lugar do outro. Quando Jacó nasceu, ele foi gêmeo com o seu irmão. Quem que era o irmão dele? Esaú. Esaú saiu primeiro, mas ele ali dentro já mostrava que era um
trapaceiro. Era um tubarãozinho. Se fosse um tubarão, ele teria comido Esaú. Literalmente. Porque, eu não sei se vocês sabem, quando a tubaroa, existe tubaroa? Existe tubaroa? Aqui é a professora aqui. Acho que não existe, né? É tubarão fêmea. Mas a tubaroa, ela tem os filhotes e dentro dela, os tubarõezinhos, os mais fortes, eles comem os mais fracos. Dentro do útero. É coisa, né? Por isso que o bicho é desgranhento, né? Esse dia eu fui lá para Natal lá e tinha uns negócios de tubarão lá em cima, né? Era Recife, os tubarão apareceu, até morreu uma criança lá, uma coisa assim. Aí a mulher dizia assim, cuidado aí, tem tubarão. Eu falei assim, não, tubarão é lá para baixo, é lá para Recife. Mas mesmo assim eu ficava com o pé assim, né? Vai que, né? Passou uma alga lá e sai alga. Afinal de contas, gato mordido por cobra tem medo de linguiça. Mas se Jacó fosse um tubarão, ele teria comido Esaú. E quando ele nasceu, Esaú nasceu primeiro, era o primogênito. Jacó agarrou no calcanhar do irmão. Quem sabe se puxasse, né, ele não saía primeiro, né? E ali foi dado a ele, talvez tinham visto, parteira tinha visto, história de parteira. Parteira tinha visto e não deixou, que nasceu foi Esaú. Jacó tinha esse nome, né? O que toma lugar do outro, um trapaceiro. Jacó ainda, para receber essa bênção da primogenitura, ainda ele engana o seu pai para receber a bênção. Enganou o seu pai, Isaac. Ali, depois você vai ver a história lá em Gênesis capítulo 25, está lá Jacó dizendo assim, Jacó disse ao seu pai, jura-me primeiro, e ele jurou, assim vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele enganou o seu pai, para que o pai confundisse e abençoasse a ele ao invés de Esaú. Mas por causa disso ele precisou fugir do seu irmão e ele foi então continuando a sua jornada. A jornada de Jacó, ele foi essa, até que um dia ele encontra a Deus de verdade. E Deus tinha um propósito na vida de Jacó e reverteu a história dele. E a história dele foi transformada. E Jacó então foi este, que aprendeu ali ao longo da vida e no final de toda a sua jornada, a Bíblia mostra, lá em Hebreus escolhe justamente aquela partezinha, a partezinha onde Jacó, ele abençoou os seus filhos, só que não é a bênção dos filhos só, é que ele estava apoiado num bordão, apoiou num bordão, caiu a cola aqui, mas não vai parar não, a presilha de cabelo aqui, vou pegar aqui de bordão, ele apoiou-se num bordão, diz a Bíblia, que no último dia Jacó estava apoiado, né? Essa é a figura das pinturas, apoiado. Ele estava ali apoiado no bordão e abençoando os filhos. A Bíblia destaca o bordão como a dependência. A dependência. Você não brinca quando ficar velhinho, você vai estar com a bengalinha? A minha vozinha de 100 anos era uma graça, ela tinha uma bengalinha, mas não há o que colocasse na cabeça dela o lado da bengala. Ela pegava o lado da mão, botava para trás, e o lado do pé para cima. E ao invés dela andar apoiada, ela, aí tinha, vó, não é assim, vó, tem que virar a bengala dela. Aí virava a bengala dela ao contrário, colocava ali, e ela então andava, né?
estava com a bengalinha. Então, você vê como que são as coisas, sinal de dependência. Ninguém gosta de ser dependente, né? A gente gosta de ser independente. Mas Jacó, diz a Bíblia, que naquele bordão era o símbolo da sua dependência. Ele aprendeu a depender de Deus. Ele aprendeu. Lá em Gênesis, lá capítulo 32, versículo 24, a gente encontra assim: Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando, e disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Ali, naquele momento de trapaceiro, de uma conversão, de uma dependência de Deus, Jacó mudou. Jacó foi transformado. Naquele momento em que ele lutou com Deus, e esse era o momento que Esaú vinha para matá-lo. E ali, naquela angústia de profunda crise pessoal, ele clamou a Deus. E Deus então veio e transformou aquela vida. E esse momento aqui marca uma virada na vida de Jacó. Não era mais Jacó o trapaceiro, mas Israel, o príncipe de Deus. Israel, aquele que luta com Deus, que prevalece, porque é amigo de Deus. Durante muitos anos ele confiou ali na sua inteligência, de ser trapaceiro, na sua habilidade de resolver problemas, porque ele era muito inteligente, enganou o seu irmão mais velho, roubando a primogenitura, e assim ele era acostumado a trapacear. Vivia trapaceando, vivia dando de inteligente, vivia dando uma de esperto. Mas a partir daquele encontro ali, Jacó passa a caminhar mancando. Aí sempre Deus tirou e ele passou a depender do bordão. E o bordão era o símbolo da sua dependência, porque antes ele era super forte. Era um homem forte, era um homem despojado, corajoso, inteligente, trapaceiro, esperto, daquele que você gostaria de ter por perto, lá na sua empresa, lá na sua convivência. Era esse sujeito, mas ele dependia somente dele. Mas a partir daquele encontro, ele passa a caminhar então dependendo do bordão, que o bordão passava a demonstrar um homem dependente de Deus, da sua dependência. Agora eu sou dependente do Senhor. E ali era uma lembrança para sempre. Ele era continuamente lembrado agora que a força dele era o Senhor. Era essa a coisa principal da vida dele, esse homem, desse encontro com Deus, desse encontro de vida, desse encontro que marca uma pessoa e não deixa ela mais ser a mesma pessoa, mas deixa ela ser uma pessoa diferente. Que coisa interessante, né? A gente muitas vezes é assim, A gente fica independente, nós ficamos fortes, nós ficamos pessoas que gosta de aparecer e mostrar força, mostrar tantas coisas, até que um dia Deus vem e mostra para nós quem nós somos de verdade. Mostra para nós a nossa dependência, que nós não somos coisa nenhuma, que nós somos dependentes, somos fracos, somos aqueles que dependem da força divina, do seu poder, que nós somos pessoas que precisam desesperadamente dele, e não há um só sequer que seja forte. E aí Jacó aprende a depender de Deus, porque quem não confia em Deus sempre trapaceia. Já parou para pensar isso? A trapaça é um daqueles significados de quem não depende de Deus. Quem não depende de Deus, ele trapaceia, ele dá uma de esperto, dá uma de inteligente. Quem não confia em Deus dá uma de sabidão, ele dá uma daqueles que
nada pode parar, ele sempre está trapaceando, sempre é o esperto da história, porque trapacear significa que você tem que sempre ganhar a vida, que você é uma pessoa que é insegura. Então, se você não trapacear, você não tem mais. Se você não trapacear, você não consegue mais coisas. Se você não trapacear, não dá uma de esperto aí neste mundo, nos lugares que a gente vive, você não fica rico. Tem que se trapacear. Mas Jacó era assim. Mas ele deixa de ser isso, porque agora ele aprende a ser dependente. Porque quando você passa a ser dependente de Deus, você não trapaceia mais. Você passa a viver humilde, sabendo que Deus pode suprir e te abençoar em todas as coisas. Independente da circunstância, independente da situação, independente das coisas, Deus pode te abençoar. Ele pode suprir, Ele pode prover suas necessidades. Ainda que você perca num negócio, Ele te faz ganhar no outro. Ainda que você perca no negócio sendo honesto, Ele te faz ganhar 10 vezes mais numa próxima oportunidade, por causa da confiança. Porque a confiança no Senhor muda tudo. A confiança no Senhor te deixa mais tranquilo, te deixa mais confiante mesmo em si e nele. Você não tem nenhuma necessidade de trapacear, porque o Deus que você serve é o Deus que cuida e zela da sua vida, é o Deus que cuida e zela da minha vida. É o Deus que faz a mim e a você sermos verdadeiramente ricos. Amém, querido? É a nossa maior bênção, a nossa maior herança. Ele nos enriquece. Amém, querido? Ele é assim com a gente. Muitas vezes Deus faz isso, permite que circunstâncias ruins, elas revelem nossas limitações. Às vezes você passa por um momento, que situação difícil, situação ruim, e você acha que aquilo até é uma derrota, mas não é uma derrota. Muitas vezes para o Filho de Deus, para a Filha de Deus, é Ele mostrando suas limitações. Ele fala assim: você não pode, é eu quem posso. Está vendo como você não pode seguir daqui para lá? Está vendo como você não consegue vencer? Está vendo quando você não consegue superar? Pois é. Você não consegue, eu posso fazer por você. É isso, às vezes as nossas derrotas, elas são na verdade vitórias. Amém, irmãos? Sabia? Às vezes pode estar se sentindo derrotado, mas às vezes na sua derrota, Deus está dizendo a você: olha, dependa de mim, porque você não pode, porque você está confiando em você mesmo, você está muito forte, mas eu preciso talvez bater na sua coxa e fazer você mancar um pouco, para você ver que você é dependente de mim. É na verdade? Nada como deixar um sujeito bem humilde e mansinho como uma doencinha. Já reparou? Sim ou não? É ou não é? Nada como deixar a gente bem fraquinho, bem dependente, quando às vezes passamos por uma situação difícil. É ou não é? Totalmente dependente. Eu lembro que eu tinha muita pedra no rim. Alguém aqui já sofreu cólica e pedra no rim? Pega a mão aí. Meu Deus, que coisa triste, né? Coisa triste é a pedra no rim, né, irmão? Você não sabe, é a pior coisa que existe na face da terra, né? E às vezes uma coisa tão pequenininha, tão minúscula, metade de um grão de areia, que ela simplesmente começa a se mexer, faz você se curvar e faz você ser um nada. É ou não é? Faz você ser coisa nenhuma. Quantas vezes, eu tive umas 4 vezes dessa, que eu queria lamber o chão, Teve uma vez que eu parei no meio da estrada de uma rodoviária, eu não queria, rodoviária você nem senta, nem senta, rodoviária você passa longe, imagina a privada da rodoviária, mas eu estava tão cego que eu abracei a privada, eu falei: vem aqui minha amiga, e blá, queria saber, aquilo era tudo que eu precisava, mas você vê assim que coisa, como a gente é, e às vezes a pessoa é tão forte, tão forte, tão forte, que às vezes uma coisa de nada faz ela se lembrar de que ela é pó. Deus precisou lembrar a Jacó que ele era pó, e falou: você só vai se render se eu te fazer ficar encurvado. E aquilo nunca deixou Jacó para que ele aprendesse a confiar verdadeiramente em Deus. Amém, querido? Diga assim: eu preciso depender de Deus. Amém?
Eu preciso depender de Deus. Olha ali em Gênesis 48 ainda, Jacó crê no futuro das suas promessas. Olha só, vou ler Gênesis 48, verso 14 a 16. Diz assim: mas Israel estendeu a mão direita. Agora você viu que eu não chamo mais Jacó, né? Ele passou a ser Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Olha só, você presta atenção? Para você crer nas coisas futuras que Deus tem para a sua vida, você tem sempre que se lembrar o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Jacó era assim, né? Quando ele abençoou José, ele conta a história dele. Olha, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. E ele continua: o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Ele fez isso, ele abençoou. Mesmo vivendo ali no Egito, Jacó continuava acreditando nas promessas de Deus. Ele estava sabendo, Jacó estava ali, né? Ainda nesse tempo, ele estava lá na terra dele, a terra dele tinha fome, mas ele sabia que podia crer que Deus ia operar na sua vida. Ele continuava acreditando nas promessas de Deus e falou ainda que aqueles filhos de Jacó seriam aqueles que seriam agentes de bênção. Ele está falando sobre o futuro da sua família e confiando que Deus ainda cumpriria aquilo que havia prometido a Abraão. Jacó era isso, ele estava crendo, ele viava a bênção. E mesmo ali, idoso, ele abençoava e profetizava. Olha que coisa. Talvez ao longo da sua vida, será que quando eu e você estivermos já idosos, vamos estar profetizando, crendo, levando, né, a palavra de vida a outras pessoas? Será que a gente estaria assim ainda? Como será isso, né? Como será isso? E Jacó ainda fazia isso, ele tinha palavra profética. E olha o que ele fez, né? Se você não reparou o texto que nós lemos, ele fez uma atitude ali incrível. Porque antigamente, a mão direita era a mão que abençoava. Era a mão que abençoava. Era a mão que dava poder. E o primogênito era o mais velho, que receberia a unção, a porção de todas as coisas. Mas Jacó teve uma visão, e a visão dele foi diferente. Quando ele chamou os dois filhos de José, ele cruzou os braços, não é? Ele fez diferente. Vem aqui, ô Clezinho, faz favor aqui. Vem aqui você, né? Vem aqui, Marco, você. Olha o que ele fez. Ele chegou ali e foi abençoar Fica desse lado que você. Você desse lado aqui, você desse. Já Manassés estava aqui e o Efraim estava aqui. E ele pegou, foi abençoar. Ao invés de colocar a mão direita em Manassés, que era o mais velho, ele colocou a mão direita em Efraim. E pegou a mão esquerda e colocou em Manassés. Chega mais perto. E colocou em Manassés. Ele cruzou os braços e abençoou. Isso significa que ele creu que Manassés seria o poderoso de Deus para transformar a nação. Olha que atitude. E ele deixou o mais velho de lado. Viu o que ele fez? Cruzou os braços. Pode sentar agora. Recebe? Amém, Jesus. Está vendo? O homem de Deus sempre recebe. Não é? Ele cruzou os braços. E quando cruzou os braços, ele fez essa atitude profética ali. Ele abençoou e disse que os seus filhos, José, sejam aqueles agentes
de bênção para matar a fome de Israel, da terra de Israel, e eles farão essa terra uma terra próspera, uma terra que vai não ter mais fome, mas ter vida. Mas ao mesmo tempo que ele cruzou os braços, ele fez um apontamento, ele apontou para Jesus Cristo, porque ele fez o gesto da cruz, e a cruz apontava ali para Jesus, que Jesus seria aquele que viria matar a fome do mundo. E Jesus é este que nós hoje, nesse final de semana próximo, vamos declarar que Ele é o Filho de Deus que veio abençoar toda esta terra, tirar a terra da fome. E era esta atitude que Jacó havia feito naquele momento, daquele cruzou os braços. E da descendência de Efraim é que veio a descendência de Cristo. E era aquela descendência que viria, a descendência de Cristo. Ele anteviu. Ele viu o futuro, ele viu a bênção de Deus sobre essa terra. E isso mostra que Deus faz coisas que nós não podemos calcular, né? Porque às vezes você acha que o milagre de Deus é de uma forma específica, mas o milagre de Deus, ele está sempre nos surpreendendo. Amém? Deus sempre vai te surpreender nos milagres. É por isso que ele escolheu Abel em vez de Caim, é por isso que ele escolheu Isaque em vez de Ismael. Ele não aceitou aquilo que seria a coisa certa pelos olhos humanos. É por isso que ele abençoou Jacó em vez de Esaú, porque Esaú não seria o que teria o coração quebrantado. E é por isso que ele abençoou Davi e não abençoou os outros irmãos mais bonitos, mais capazes e maiores de Davi, mas ele escolheu Davi. Deus toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, diz a palavra. Amém? Ele pega as coisas loucas, as coisas doidas que você não imagina, não conhece, que você não espera, para confundir a sabedoria de quem acha que conhece tudo. Porque quando a gente acha que conhece tudo, é que a gente não conhece coisa nenhuma. Não é? Isso é aos olhos de Deus. E você, Deus pega e pode pegar você também para confundir a sabedoria dos sábios e para transformar muitas circunstâncias. Amém, querido? Você também pode ser o escolhido de Deus. Você acredita nisso? Hein? Você acredita que essa pessoa que está do seu lado pode ser um agente de milagres, um agente de vida, uma agente poderosa na mão de Deus, que você não daria nada para ele? Mas Deus enxerga além, não é? Deus enxerga muito além. Cuidado com as aparências, porque Deus age além das circunstâncias. Deus age além da lógica humana. Deus age além das nossas escolhas. Deus, Ele é esse Deus que confia, que faz a gente confiar nele. E a fé de Jacó não estava presa naquele presente. A fé de Jacó estava longe. Temos aprendido aqui, né, com esses heróis da fé, que nós enxergamos longe, né, irmãos? Precisamos chegar adiante. Não o que vemos, mas o que não vemos. Porque a fé verdadeira não depende do cenário atual que você enxerga. Às vezes você está enxergando tudo ruim, tudo difícil. Às vezes você está enxergando, né, que não tem mais jeito as coisas. Deus, às vezes está enxergando que as coisas são difíceis demais, que está tudo no fim, tudo acabado. Mas não está acabado. Deus sempre tem a última jogada, não é? Foi você que me mandou a última jogada do xadrez? Quem foi que me mandou? Alguém me mandou aqui uma última jogada, num quadro bonito, de uma última jogada. Ninguém está aqui? Foi ninguém? O quadro que me mandaram foi este. Fizeram uma exposição de quadros e chamaram os campeões de xadrez jogar para ver. Passou, todo mundo passando e a pessoa que estava apresentando o museu estava mostrando todos os quadros. Olha, ele chegou num quadro que ele falou assim: esse quadro se chama checkmate. Sabe que checkmate no xadrez é o que ganhou o jogo, né? Aí estava escrito checkmate. Aí ele apresentou e foi andando para frente, e ficou o campeão de xadrez para trás. Aí o guia chegou e falou assim: o que você está fazendo aí? Já estamos aqui na frente, você está atrasado. Aí ele chegou e disse: olha, tem que mudar o nome desse quadro de checkmate. Eu falei: por quê? Ele olhou e falou assim: está vendo esse jogo de xadrez aqui, checkmate? Ainda tinha mais uma jogada aqui ainda, que o jogador poderia vencer com mais uma jogada. E aí o cara ficou olhando assim e disse: olha, é verdade mesmo, tinha mais uma jogada possível.
E aí ele falou, então tem que mudar o nome desse quadro. Esse quadro não chama Checkmate, chama Mais Uma Chance. E aí a pessoa mandou e falou assim, tá vendo, pastor? Deus sempre tem uma última jogada na sua vida. Sabia? Quando tudo parece que está perdido na sua vida, Deus ainda tem um último movimento. Amém? Você crê nisso? Nem tudo, diga para o irmão do lado aí, nem tudo está perdido, irmão. Nem tudo está perdido. Deus sempre tem um lance diferente. Não é? Isso é coisa muito preciosa de Deus para nós. Aqui ainda Jacó mostra que a fé verdadeira termina em adoração. Em adoração a Ele. Não é? Diz assim o verso 21 de Hebreus 11: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do bordão, o adorou. O bordão, símbolo de dependência. Quando Hebreus descreve isso, ele escreve assim: o apoio de Jacó era o próprio Deus. Ele está mostrando para aquele homem já idoso, que fisicamente era frágil, que aquele que passou anos lutando, planejando e tentando controlar tudo e a própria vida, agora ele termina a vida apoiado em Deus. Ele fala: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não é? Nós precisamos sempre ser assim, né? Que esse detalhe revela essa mudança de vida que deve acontecer comigo e com você. Jacó começou a vida confiando nas próprias estratégias, mas terminou reconhecendo a dependência de Deus. E o bordão significa humildade, o bordão significa dependência, o bordão significa que ele não pode fazer nada sozinho, mas é que Deus tinha que estar com ele. Não é Jacó que corre, luta e engana agora, daqui para frente, mas é um homem que aprendeu a confiar em Deus, que não trapaceia mais. Amém, irmãos? Não é? É isso que é importante. A nossa humildade, sempre sabendo que vamos depender e somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus? As atitudes da sua vida mostram que você é um dependente de Deus. Quando você acorda, logo pela manhã já sai para trabalhar. Quando você precisa de um dinheiro, quando você precisa de uma saúde, quando você precisa acudir a alguém, você se mostra dependente de Deus? Será que Deus é a primeira coisa que vem à sua cabeça e à minha cabeça? Será que Ele é a primeira imagem que você vê quando você está em alguma dificuldade ou necessidade? Será que Ele é que vem na sua mente? Ou será que vem na sua mente as pessoas, os recursos, as estratégias humanas, o jeito de você fazer as coisas? Qual é a primeira coisa que aparece? Parou para pensar nisso? Qual que é a primeira coisa que aparece? Tem que ver isso, porque senão você está agindo como Jacó. Se você está precisando trapacear para ter mais lucro, está agindo como Jacó. Se você quer tirar vantagem de alguém, está agindo como Jacó. Se você está precisando passar alguém para trás, está agindo como Jacó. Mas quando você se declara dependente de Deus para viver, para comer, para vestir, para morar, para casar, para permanecer casado, para ser filho, para ser filha, aí você não é mais Jacó, você é Israel. Amém, irmãos? Deus deseja que haja muitas pessoas com o nome trocado, porque espiritualmente todos nós precisamos chegar a este lugar, o lugar de dependência. Todos nós precisamos conseguir a presença sempre de Deus em nossas vidas, ao invés de caminhar só com a nossa própria força. Porque andar sozinho cansa, não cansa? Já parou para pensar? Você fala assim às vezes: mas eu luto tanto, eu luto, trabalho, eu faço tanta coisa, eu ajudo tanta gente, todo mundo depende de mim. E você começa a pensar na vida, eu tenho que acordar cedo, tenho que ter 2 trabalhos, um trabalho, tenho que fazer faculdade, tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. A vida cansa, né? A vida é cansativa por si mesma. Mas será cansativa se você viver sozinho, como Jacó, que precisava lutar, andar sozinho, trapacear, brigar. Mas a vida se torna melhor quando você descansa em Cristo.
E Ele fala para você assim: venham a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, e o meu jugo, que é leve, e encontrareis, quê? Descanso para as vossas almas. Aí você descansa no Senhor, não é? Aí você descansa naquele que pode sustentar a sua vida. Amém, gente? Jacó é esse homem que encontrou o descanso, mesmo que ele andava apoiado, porque andar apoiado parece que é alguém fraco, né? A gente não confia em alguém. Deixa eu falar para vocês assim, ó, vai chegar aqui um grande homem, grande mulher, aí chega a pessoa aí, ela chega apoiada numa bengalinha assim, toda mancandinha assim, você fala assim: mas será possível? Não é possível que seja essa pessoa aí, né? Não pode ser essa pessoa. Mas de repente essa pessoa chega e deixa o bordão, e segura no bordão e fala: Deus é o Senhor que vai cuidar da vida de vocês. Aí enche de unção a sua vida e fala: que poder. Mas poder de onde? Poder que vem de Deus. Poder que vem do alto. Não é? É que vem dele. E mesmo mancando, mas mancando espiritualmente, dizendo assim: sou dependente de Deus, a gente pode adorar e viver na sua presença. E aqui a gente pode adorar a Deus, adorar o Senhor sempre, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, amados? Ele tem cuidado de você? Ele cuida, né? Ele cuida tão bem de nós. Ele cuida graciosamente de nós. Nada tem nos faltado. Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes a gente que complica as coisas, né? Não complica? Mas temos que viver pela fé. Deixar que Ele cuide das coisas. Tudo que Ele faz bem feito, não faz? Hoje a irmã da escola dominical aqui, a Fernanda, falou uma coisa tão preciosa. Ela falou da semeadura da fé. Quando você crê nas coisas, quando você crê, quando você ora e você acredita que aquilo vai se tornar possível na sua vida. Quando você ora e você descansa. Aí ela falou sobre que o marido dela tem plantação. E ele fala assim: olha, a gente aprendeu a viver assim, porque a gente tem plantação, e a gente planta, independentemente do tempo. Se está chovendo, se não está chovendo, se vai vingar o tempo, se não vai vingar o tempo, mas a gente tem que plantar, porque a gente acredita que vai tirar o fruto daquela terra. Né, Valdeci? Vai tirar a mandioca de lá, né? Valdeci tem uma mandiocal lá. Você também tem mandiocal lá? Tem uma mandiocal lá e tem as coisas lá. Mas a hora vai sair, uma hora eu vou tirar, e vai sair o fruto. A gente pela fé é a mesma coisa. Você planta oração, você crê, você entrega a sua vida a Jesus, a Deus, e você sabe que no momento certo, o fruto virá. Amém? É no momento certo, o fruto vem. Não adianta você querer manga agora, a manga já acabou, infelizmente. Não adianta você querer agora ir lá no pé de manga e falar: eu quero tirar a manga daqui. Não, não tem, é o tempo não é da manga. Agora é o tempo de outra coisa. Agora é o tempo de caqui, né? É tempo de caqui agora, vai colher caqui. A oração também é assim: no tempo certo de Deus responder, Ele vai te dar. Amém? Quando no momento certo que você precisar, você vai lá e Deus vai te dar a resposta de oração. É no momento certo, mas não na ansiedade da sua vida. Você não pode andar ansioso por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloca tudo na presença de Deus, e Ele cuidará da sua vida. Amém? E descansa. Faz tudo o que tem que fazer, mas vai descansando. Aí a vida não é difícil. Aí a vida se torna boa. Amém, queridos? Olha só. E aqui Jacó mostra para a gente uma última coisa. Que a fé nasce de uma vida transformada. Jacó foi assim. Gênesis 32, 28, nós já lemos, mas diz assim: então disse o anjo: não te chamarás mais, o quê? Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. É isso que Deus faz. Não mais Jacó, vou transformar a sua vida. Essa mudança foi profunda na vida dele, foi bem profunda. Jacó, que carregava o nome
associado, né, a trapaça, astúcia, luta, tentativa humana, agora não é mais. Agora essa mudança revela uma transformação que vem de dentro. Deus não apenas abençoa Jacó, mas ele muda sua identidade. Aquele homem marcado por falhas, conflitos, brigas e trapaças, torna-se agora o patriarca do povo de Deus. Deus não podia contar com o trapaceiro Jacó. Deus ia contar agora com o homem dele, Israel, aquele que foi transformado. E essa transformação aponta para nós também, em Jesus. Você lembra o que diz 2 Coríntios 5,17? 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha só, Deus faz isso conosco. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não é mais chamado pelo seu nome. Você não se chama mais Luiz. Você não se chama mais Marcelo. Você não se chama mais Daniele. Não se chama mais Irene. Deus não chama mais nós pelo nome antigo, nome de trapaça, nome de confiança em si mesmo. O seu nome antigo, não se chama mais Douglas. Ele não quer que você se chama mais esse nome. Porque assim que ele mudou o nome de Jacó para Israel, povo de Deus, porque aquele tempo era Israel mesmo, povo de Deus, que não tinha Cristo. Hoje ele pega o meu nome, o seu nome, de Marcos para Cristo, de Fábio para em Cristo, para o Filho de Deus único. Ele olha para você e para mim, não enxerga mais a Isaíra, ele enxerga agora Cristo nela. E ele fala assim: agora não é mais vocês, mas agora vocês estão em mim, vocês estão em Cristo. O que trapaceia não trapaceia mais, o que não tinha esperança agora tem esperança, o que estava morto em delitos e pecados agora está vivo, o que era pecador agora não tem mais o poder do pecado na sua vida. Você que fez na sua vida tudo que era ruim, agora eu perdoo tudo que você fez na sua vida, eu passo uma borracha na sua vida, amém, querido? Às vezes você tem um passado ruim, como eu tive, como muita gente tem, passado de trapaça, passado de adultério, passado de mentira, passado de egoísmo, passado de lascívia, passado de ladrão. Agora ele passa uma borracha e fala assim: você não é mais você, agora você é meu filho amado, minha filha amada, porque eu não olho mais nada do seu passado, porque agora eu te dei um novo futuro, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É como Deus mudou a identidade de Jacó para Israel, ele mudou a minha identidade também, de Fábio, de Valdeci, para em Cristo. Nova vida, nova criatura, amém, amado? Isso não é bom? Isso não é bom você olhar para trás e falar assim: não, esquece o seu passado. Seu passado, Deus não se importa mais com ele. Ele está morto com Cristo na cruz. Agora você é ressuscitado em Cristo. Amém? Ressuscitado em Cristo. Lá em João 1, verso 12, diz assim a Bíblia: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha, filhos de Deus. Você agora é uma filha de Deus. Você agora é um filho de Deus. Você agora é uma filha de Deus. Você agora é um filho de Deus. Você agora é uma filha de Deus. Você agora é um filho de Deus. Você agora é uma filha de Deus. Você agora é um filho de Deus. Amém? Isso não é bom? Eita coisa boa, né? Eita coisa boa. Não tem quem não tem pai, quem não tem mãe, agora você é filho de Deus. É nova vida, nova história. Uma nova história para nós. Deus tem uma nova história para nós. É isso que a fé de Jacó traz e mostra lá em Hebreus. No último lugar. Agora ele mostra para mim e para você que agora você é dependente de Deus. Você agora tem um bordão, e o seu bordão é Cristo, Jesus. Quando vier o diabo, você pega o bordão e taca nele, é ou não é? Quando vier o pecado, você pega o bordão e taca nele.
ataca Jesus. Quando o pecado bater a sua porta, abre a porta e mostra o bordão. Diz aqui, ó, recebe. E agora você está em Cristo. Não é? Isso é coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Isso é coisa para a gente soltar foguete. Foguete com barulho, porque agora inventaram os foguetes sem barulho, não tem graça nenhuma, né? Não é nem graça soltar foguete. Uma coitadinha dos cachorros, né? E das outras situações. Mas é de soltar foguete mesmo e festejar. E se alegrar. Porque em Cristo recebemos uma nova identidade. Uma nova identidade. Passado não tem nada a ver com a gente mais. Os erros do passado já ficaram para trás. Porque agora Deus nos dá uma nova história, transformando a nossa vida. Amém? Não é maravilhoso? Talvez aqui você pense que a sua história está marcada pelos erros do seu passado. Esquece seu passado, não. Olha o passado, não. Quem olha para o passado fica depressivo. Quem olha para a cruz fica animado. A depressão é excesso de olhar o passado. Não olha para o passado, porque Deus te deu uma vida nova. Não é? É isso que Jacó nos mostra. Amém? Por que será que ele é o herói da fé, né? O herói da fé é o que depende de Deus, não é aquele que tem uma espada poderosa, uma arma poderosa, um superpoder. Não é esses. Herói da fé é o dependente. É o que depende. Deus é a sua força. Deus é a minha força. É a minha justiça, a sua justiça. Ele é o nosso tudo. Não é? E Ele sempre faz a nossa força crescer para baixo. Para as raízes da fé. Eu quero encerrar aqui uma vez contando a história desse missionário que, quando era jovem, visitou uma vila onde havia uma grande árvore, e a árvore parecia torta, marcada pelo tempo, pelas tempestades, mas era grande. Mas assim mesmo ela continuava linda, cheia de folhas, vida. E o missionário foi explicado por alguém que morava ali perto, que as tempestades de toda a vida fez ela ficar mais forte ainda. Gente sem tempestade não tem força de fé. Acontece na nossa vida. Deus usa a nossa vida de Jacó para nos levar a ser Israel. Deus usa a nossa vida velha para nos levar a ser homem e mulher, seu filho e filha. Amém? Árvore boa, que é como árvore plantada à beira de ribeiros, que não seca, mas dá o seu fruto no momento certo. Salmo número 1. Eu estava lá no Nordeste, lá a gente foi visitar o cajueiro maior do mundo. Já viram? Alguém já foi lá? Cajueiro, né? É uma árvore enorme, enorme, enorme. Ela dá quase 200 metros de raízes, ela entra, sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, aquela monte de folhas assim, coisa mais linda do mundo. Rica, cheia de raiz e raiz bonita. Aí eu falei assim, olha, o homem de fé, a mulher de fé é assim também. Né? A vida velha só serviu para criar raízes profundas, que agora em Cristo dá muito fruto. Amém, irmãos? Você e eu damos muito fruto para Deus. Amém? Deus quer sempre transformar a sua vida e a minha vida. Que Jacó seja a nossa inspiração até para orar. Amém? Vamos orar?